Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 167ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação que estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Hoje vamos continuar sobre o fecho de contas. O período de fecho de contas em Angola decorre entre janeiro e maio de todos os anos. Neste momento estão todos os contabilistas a trabalharem no fecho de contas referente ao exercício de 2020. São nossos convidados os contabilistas Isabel Almeida. Isabel, bom dia e seja bem-vinda a mais uma edição. Bom dia, Cristina. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, caros ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para dar o nosso contributo relativamente àquilo que é a profissão de contabilidade. Obrigada pelo convite, Cristina. É que agradecemos essa disponibilidade de ser, por este período tão longo, nossa residente aqui no Contas na Hora. Ricardo Fernandes, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom dia, meus colegas de painel. Bom dia aos ouvintes. Vamos dar mais uma vez o nosso contributo. E está também connosco o Carlos Mitange. Carlos, bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Obrigado, Cristina. Muito bom dia aos colegas no painel e aos ouvintes. E, por último, e não menos importante, é o Décio Fernandes. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cris, e estimados colegas, aos nossos ouvintes.
e principalmente as mulheres do nosso mundo. Muito obrigado. Isso de estarmos no Março Mulher, no mês do março, é outro nível. Estamos muito acarinhados, muitos miminhos, muitas mensagens. Já não nos aguentamos de tanta vaidade, não é, Isabel? Já não nos aguentamos. Esse mês é só festa. Festa, que bom, muito bem. Só bons tratos. Mas a partir de abril, volta tudo normal. Já sei, Ricardo. O Ricardo sempre nos faz descer a terra. Muito bem, portanto estão apresentados os nossos convidados. Já tivemos nas edições passadas a classe 1, a classe 2. Hoje é um dia finalizado do início da classe 3. O que é que nós temos na classe 3? Temos os clientes na 31, fornecedores na 32, temos os empréstimos na 33, o Estado na 34, os impostos todos pagos à Administração Geral Tributária. Em contabilidade é tratado no grupo 34. 35, entidades participantes e participadas. 36, pessoal. Aqui, esta 36, onde vão os salários todos. Pagamento dos salários do pessoal todo. Férias, Natal, subsídio, bônus, é na 36. 37, outros valores a receber e a pagar. 38, provisões para cobrança duvidosas. 39, provisões para outros riscos e encargos. Eu vou começar pela Isabel. Isabel, hoje vamos começar pela classe 3, o grupo dos terceiros, e vamos começar pela 31. 31 são os clientes. Então, que tipo de clientes encontramos no grupo 31? Na 31 temos clientes correntes, clientes de títulos a receber, temos os clientes de títulos descontados, temos na 31 ainda, 31.8, clientes de cobrança duvidosa, e temos a 31.9, saldos credores, que é a conta de clientes, de adiantamentos de clientes. Muito bem. Só em clientes já temos esse grupo todo, por isso é que hoje o dia é mesmo só dedicado a 31. Décio, 31 clientes contas correntes. Quem são os clientes contas correntes? Bom, os clientes contas correntes são as entidades em que movimentamos com as compras de mercadorias, de produtos e de serviços, desde que as transações resultem da atividade operacional corrente da empresa. Muito bem, são os clientes contas correntes. Eu vou passar agora para o Carlos. Carlos Mitães, clientes contas correntes. Que cuidado devemos ter com o grupo clientes contas correntes? A conta clientes, de uma forma geral, registra as dívidas a receber resultante das operações de vendas e prestações de serviços, independentemente das entidades. Mas estas dívidas é importante que elas sejam resultantes da atividade que configura um objeto social da sociedade. Devem ser registradas nas contas específicas. Quando for dívidas resultantes de outras atividades, deverão ser registradas noutras contas. E a conta de que mencionou, a conta cliente corrente, registra as dívidas correntes, as dívidas que há garantia de que serão recebidas num prazo inferior a 1 ano. Temos de ter muita atenção com o conceito de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A conta de clientes correntes registra as dívidas de curto prazo, as dívidas a receber num período de curto prazo. Então temos que ter muita atenção com o prazo de vencimento da dívida ao termos dos movimentos na conta cliente correntes. Ricardo, que cuidado os colegas que nos estão a ouvir devem ter neste grupo de contas, clientes, contas correntes? Costuma-se dizer que o cliente é a razão de ser do negócio. O cliente é o que paga as contas, é o cliente que traz o dinheiro, é o cliente que permite que a empresa continue em funcionamento. Os colegas disseram praticamente tudo. Quando falamos de clientes, tem que haver um suporte, uma transação externa que confirma a transação. Atenção que nem todos os clientes são transações diretas. Existem contratos, existem serviços, existem fornecimentos por um longo período. Então o contabilista tem que ter a certeza que aquele cliente existe uma ficha de cliente, o contrato, a opção de serviço ou a venda do bem realmente existiu, para que não haja incongruências na prestação de contas. O cliente também está relacionado com ativo circulante, ou seja, são transações a curto prazo e que
que, principalmente a gestão, tem que ter o cuidado de ter essas contas reconciliadas em tempo real. Porque se essas contas não estão reconciliadas e se as cobranças não forem feitas com agressividade, o negócio não aguenta. José Isabel, aqui neste grupo de contas clientes, nesta fase do fecho de contas, é um problema sério, que a maior parte dos relatórios dos auditores apontam muitos problemas em sede dos clientes porque não respondem à circularização de saldos. O que é isso de responderem à circularização de saldos para que a empresa feche as suas contas correntes, o seu exercício em conformidade? Na maior parte das situações não tem havido, como já disse o Ricardo, reconciliação de contas. As contas devem ser reconciliadas antes do final do fecho do exercício. Portanto, se eu não reconciliar as contas, eu estou a transitar um saldo que não é real. E logo, no ano seguinte, terei algumas dificuldades em poder perceber, na verdade, qual é a dívida real deste cliente, ou se a regularizar qual é o saldo real deste cliente. Portanto, há aqui uma problemática. Por vezes, até as pessoas têm dificuldades até de conciliar, principalmente aqueles que trabalham em modo de tesouraria. Têm muita dificuldade em conciliar os adiantamentos e de forma, às vezes, automatizados, quando elas exportam automaticamente para a contabilidade. Por vezes, as pessoas não fazem a regularização dos adiantamentos para que esta regularização possa, então, vir regularizar a própria conta corrente do cliente. E, por vezes, não temos mesmo cuidado de emitir recibos. E, como não emitem recibos, a partida tem muita dificuldade de regularizar as contas correntes. Há muita dificuldade das pessoas emitir recibos. Os clientes pagam e têm muita dificuldade de emitir recibo. E a não emissão de recibo cria constrangimentos na regularização destas contas correntes. Décio, como é que uma empresa faz pagamento a um fornecedor e não se preocupa em mandar os comprovativos do pagamento? O que é que se pode dizer aqui, para os nossos ouvintes perceberem que há uma responsabilidade muito grande da parte de quem paga e da parte de quem recebe, para que este grupo de terceiros esteja devidamente reconciliado? Tudo tem a ver com a questão da fiabilidade da informação que se pretende apresentar da empresa. Eu queria alertar para o facto, primeiramente, de a conta 31 representa as dívidas que temos a receber dos nossos clientes. Representa um ativo e, principalmente na questão do fim do ano, há necessidade, efetivamente, de fazer reconciliação de contas correntes, conforme disse a Isabel. Há muitas situações em que, imaginemos, com um cliente há poucas movimentações e, normalmente, não se faz reconciliação porque, teoricamente, os movimentos estarão corretos. Mas, por uma questão de fiabilidade, aconselha-se, efetivamente, a executar a reconciliação. Queria alertar só uma coisa relativamente à conta 31, que tem a ver com o estrito cumprimento da lei das faturas e documentos equivalentes, que nós temos cerca de 5 dias úteis após a entrega da mercadoria ou do bem em causa para emitirmos a fatura e, consequentemente, reconhecer a dívida do cliente para conosco e, consequentemente, nós também para com o Estado, relativamente à questão do IVA. Por outro lado, na questão das prestações de serviço, 5 dias após a execução da prestação de serviço ou nas situações de serviços recorrentes ou fornecimentos recorrentes, poder-se-á elaborar uma fatura genérica, mensal. Então, há que ter atenção a isso, porque a fatura tutela a dívida. E, previamente à fatura, normalmente há as guias de remessas, as guias de entregas, etc. Respondendo agora diretamente à questão, há que ter muita atenção a quando da execução dos pagamentos. Da mesma forma como, quando fazemos um pagamento a um fornecedor, queremos informar o fornecedor de que fizemos aquele pagamento para ele liquidar a nossa dívida para com ele, nós também temos que exigir dos nossos clientes, neste caso, educar-nos uns aos outros para o envio dos comprovativos de pagamento e, consequentemente, a emissão do respectivo recibo. Há muitas situações de recebimentos nos extratos bancários, recebimentos não identificados, principalmente as situações em que o cliente vai lá, deposita o valor. Atualmente até penso que os bancos já alteraram os seus sistemas e já é possível indicar-se lá algum dado identificativo quando são os tais talões de depósito. Mas antigamente havia muitas situações em que nós não conseguíamos identificar quem é que está a nos pagar. Às vezes é o motorista ou relações públicas que vai lá e faz o depósito e assim
ali no nome dele e não chegamos realmente a saber é a empresa XPTO Consultoria que fez-nos o pagamento. Então há que ter sempre a consciencialização do envio do comprovativo de pagamento e da exigência da emissão do recibo. Muito bem, Décio, está aqui um bom alerta. Caso temos empresas em que só têm clientes entidades coletivas, mas também temos empresas que têm como clientes entidades coletivas e entidades particulares e não há recebimento em cash e estes devem ir fazer depósito e os particulares têm esta cultura de irem fazer depósito. E muitas das vezes, quando é uma entidade coletiva a fazer uma carta de transferência, a descrição que o banco usa para esta entrada, para a conta do fornecedor, a descrição não diz nada. E muitas das vezes a descrição é a referência do ofício. Isto provoca com que a empresa nunca tenha este cliente devidamente reconciliado, porque não sabemos quem é que pagou o quê. E o Décio tocou em aspectos muito interessantes que estão associados ao controle interno. E nos programas anteriores nós fomos falando da necessidade de implementação de procedimentos de controle interno para as contas da quais abordamos. O mesmo se aplica e com maior rigor ainda para os clientes. E eu passo a citar, por exemplo, tem sido comum criarmos a entidade cliente diretamente no plano geral de contabilidade. É um procedimento que precisamos corrigir. Nós devemos criar a entidade, nós temos que ter o NIF do cliente, localização, sede e temos que ter esse cliente criado no sistema. O software é possível, nós criamos isso e depois de criarmos a entidade, associarmos essa entidade à conta do Plano Geral de Contabilidade. O Décio também tocou em um aspecto muito importante que tem que ver com a emissão da fatura. Devemos nos certificar que todas as vendas, todos os serviços prestados sejam faturados e não apenas faturados, mas também nas datas devidas. As faturas têm período para serem emitidas, então devemos seguir um rigoroso cumprimento do prazo para a emissão das faturas. É importante que as faturas tenham data de vencimento, porque a conta de clientes corrente registra apenas as dívidas que temos garantia que vão ser recebidas. Após o prazo de vencimento da fatura e após haver prova de que esta dívida foi cobrada, a empresa adotou procedimentos para a cobrança dessa dívida e ainda assim o cliente não paga a dívida, este valor não pode continuar na conta cliente corrente, deve ser transferido imediatamente para a conta de clientes de cobrança duvidosa. Temos que ter muita atenção com a data da emissão da fatura e também o prazo de vencimento da fatura, não haja faturas vencidas. E na conta clientes, as grandes preocupações que aqui queria trazer são as diferenças de câmbio, as provisões e os adiantamentos. Ao longo desse programa, gostaria de abordar e focar muito nessas três questões que têm sido grandes problemas do nosso dia a dia na contabilização dos movimentos da conta clientes. Muito bem, Carlos. Ricardo, clientes, contas correntes. O nosso cliente fez um pagamento, não nos faz chegar o comprovativo e ele deve 5 faturas e não sabemos se pagou a fatura 1, a fatura 2, a fatura 3 e lá está uma transferência e às vezes é a fatura 1 que está a pagar em 2, 3 prestações. Como é que podemos corrigir isso? O que é que podemos deixar aqui esclarecido para os contabilistas que acompanham o programa, para os financeiros que estão a acompanhar o programa, que autorizam os pagamentos, para que o controle interno das empresas, tanto de quem forneceu o bem ou o serviço e de quem está a pagar, estejam alinhados às boas práticas? Isso é um desafio, Cristina. Nós, como gabinete de contabilidade, temos tido muita dor de cabeça com isso. Realmente o IVA veio revolucionar isso, veio melhorar muito isso, com a obrigação dos sistemas informáticos, certificados pela AGT, já há mais preocupação no rigor na emissão das faturas, mas anteriormente era muito complicado. Isso porque, mais uma vez, é a questão fiscal. As empresas, num passado recente, uma das maneiras de dar a volta aos impostos era as faturas. Não emitir as faturas todas. E isso é possível tendo um controle deficiente. Fazer faturas em Excel, ou usar 2 programas. Há empresas, por exemplo, que tinham um programa de faturação que usavam para efeitos de gestão, mas depois em Excel faziam faturas à parte. Então, há muitos maus hábitos que os empresários tentam aproveitar
as facilidades que existem onde estão a operar, mas que, graças a Deus, aos poucos já está a ser corrigido. Financeiros e os gestores das empresas, eles têm que ter atenção que não se pode brincar com contas a receber. As contas a receber pode levar à falência uma empresa. É aquilo que os colegas já disseram no painel. É preciso mesmo ter um sistema de faturação, é preciso emitir as faturas no tempo útil, é preciso abrir a ficha de cliente, é preciso arranjar mecanismos, ter um contacto muito próximo com o cliente. O que acontece muitas vezes nas empresas é que os empresários, com aquele medo de investir, há muitos empresários que não conseguem investir no departamento de finanças, não conseguem investir. Eles preferem contratar uma empresa de contabilidade em outsourcing para fazer a contabilidade e não passam disso. Há tarefas que têm que ser mesmo são internas. Não contabilista em outsourcing que vai fazer isso. Tem que ter um tesoureiro interno, tem que ter alguém que faz as cobranças que é interno, tem que ter alguém que reconcilia as contas internamente e há muita relutância ainda em investir em recursos humanos na área de contabilidade. Recrutar uma equipa de contabilidade ainda se vê como um custo, mas depois as consequências podem ser dramáticas, né? Se por acaso der para o touro. É mesmo importante isto do controle rigoroso, o contacto com o cliente, nem que se arranje mecanismos, por exemplo, eu só vou entregar o produto se realmente você me provar por A mais B que pagou, ou então se você me enviar por e-mail o borderou, a indicar o que é que está a pagar, qual é a fatura que está a pagar. Fazer o cliente perceber que se ele não for rigoroso, eu também não vou cumprir com a minha parte. Isso é uma das maneiras que pode acontecer para que haja menos desvios e menos problemas nesses assuntos relacionados com a reconciliação dos clientes. E é uma tarefa que tem que ser feita mensalmente. Podemos usar ferramentas desde os sistemas informáticos que já nos ajudam a fazer isso, como também o Excel, para não perdermos o controle das contas a receber. Muito bem. Pronto, e aqui para dizer, o Ricardo tocou no assunto IVA. O IVA aqui também veio dizer assim, é proibido uma empresa ter relação comercial com um desconhecido. Em sede de IVA, temos que conhecer os nossos clientes. Todas as entidades coletivas devem estar devidamente identificadas, que para terem o rigor do alinhamento às boas práticas, porque se um cliente não estiver devidamente registado na base de dados da empresa, nunca o ficheiro SAFT vai ser aceito no portal do contribuinte. Nem um bocadinho, o ficheiro SAFT não entra. Não entra. Não valida. Porque a ficha do cliente não está devidamente preenchida. O Carlos também mencionou que temos que criar a ficha do cliente, o endereço, o nome, quem manda, quem não manda, quem está autorizado a receber, tudo isso na ficha do cliente, e vamos então ter aqui um caminho interessante. É muito importante essas contas correntes, porquê? Porque até a própria lei do IVA, o artigo 49, fala dos créditos de cobrança duvidosas. Imagina um cliente que eu tenho que eu não cadastrei, e eu até cadastrei e não está devidamente registado, e como o Carlos disse, deve transferir automaticamente a partir do momento que ele perceba que este é mesmo de cobrança duvidosa, deve ser transferido para a cobrança duvidosa, para que eu possa depois recuperar o IVA a fim de 18 meses. Portanto, se eu não tiver isto contabilizadamente em conformidade e não estiver a cumprir com determinados requisitos, eu não vou conseguir recuperar esse IVA que eu liquidei a quanto da venda, a crédito deste cliente, e que, na verdade, este cliente não veio a pagar nem um bocadinho, mas eu já entreguei ao Estado. Portanto, não tem como recuperar este IVA. Tem que ter provas suficientes para dizer que este cliente é meu, sim, foi cadastrado e está em conforme, e que não me está a pagar. Então, por favor, dê-me este IVA que eu paguei a conta da liquidação da declaração periódica. Esta conta, além de tudo, é muito importante para a atividade do sujeito passivo. Exatamente. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5, está no ar o Contas na Hora, o programa da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio 4 contabilistas, a Isabel Almeida, o Ricardo Fernandes, o Carlos Mitange e o Décio Fernandes. Eles são os convidados residentes nesta fase do fecho de contas, que andam aqui a fazer um desfile profissional, e hoje é o dia da classe 3. Começamos hoje a classe 3, estamos no grupo 31. Clientes. Nesta 31 temos clientes contas correntes, clientes títulos a receber, clientes títulos descontados, clientes de cobrança duvidosa e clientes de saldo credor. É o momento de intervalo, voltamos já já. Contas na Hora.
Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer, olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 167 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Estamos na classe 3, a classe dos terceiros. Estamos na 31, clientes, contas correntes. Falamos dos clientes contas correntes, mas nesse grupo de clientes contas correntes temos clientes nacionais e temos clientes estrangeiros. Quando estamos perante a uma dívida agora, 31 de dezembro, a fatura que foi emitida para o cliente estrangeiro em novembro e ele só vai pagar dentro de 2021, tratamento extraordinário a dar a esta dívida 31 de dezembro de 2020, Carlos Mitange, cliente estrangeiro. Carlos Mitange. Nós devemos ter muito... A Cristina tocou num ponto essencial antes, era da subdivisão da conta clientes. E é muito importante nós prestarmos atenção à subdivisão, quer grupo, não grupo, depois nacionais e estrangeiros. Grupo, para os clientes cuja entidade tem alguma participação social nelas, ou um dos membros dos órgãos sociais da empresa tem uma participação relevante no capital do cliente, então nós devemos registrar em grupo. Os não grupos são aquelas que não têm qualquer tipo de relação jurídica do ponto de vista da constituição do seu capital com a sociedade. Relativamente aos nacionais e estrangeiros, deve ter muito cuidado com os estrangeiros relativamente ao câmbio. As normas contabilísticas referem-se que os ativos devem ser valorizados ao seu valor realizável, aquilo que valem no mercado. Então, devemos ter muita atenção com a taxa de câmbio à data de relato. E é muito importante perceber se no ato da venda o câmbio estava fixado ou o câmbio não estava fixado. E é muito importante nós irmos atualizando a dívida de acordo com o câmbio à data de relato. E isso poderá originar uma diferença de câmbio, quer favorável ou desfavorável. Devemos ter muita atenção com a taxa de câmbio à data de relato. Muito bem. Ricardo, a relação comercial com o estrangeiro não é assim tão simples, não é assim tão linear. Todo cuidado é pouco. Nós encontramos contas para saldos iniciais, cujas dívidas com estrangeiros ainda estão registadas ao câmbio de 100. Não, realmente isso é falta de controle, né? O PGC é muito claro nesse aspecto. Quando estamos a falar de registrar ativos e passivos em moeda estrangeira, nós temos que ter atenção o que é a moeda de relato e o que é a moeda de transação. A nossa moeda de relato é o Kwanza. Eu tenho sempre que refletir em kwanzas o câmbio do período. O PGC, nesse aspecto, é muito claro. Se eu quero, no período de fecho de contas, tudo que tem a ver com moeda estrangeira, eu tenho que separar em ativos monetários e ativos passivos não monetários. Os não monetários ainda podemos ir pelo câmbio médio, como os imobilizados, por exemplo, mas os realizáveis, aqueles mais a curto prazo, não tem como. Tem que saber ao período qual é o câmbio da moeda do país onde eu estou, nesse caso em Angola, do Kwanza, e tem que refletir isso no câmbio daquele dia. E depois as diferenças cambiais têm que ser refletidas. As diferenças cambiais podem ser realizáveis e não realizáveis. Até também ter atenção a isso por causa do imposto industrial. E isto só é possível, mais uma vez, fazendo o controlo
mensalmente, reconciliando as contas mensalmente, para que se possa ter essa visibilidade. Porque senão o que acontece? Eu sou contabilista, eu lanço a fatura em janeiro e vamos supor que o cliente só me paga em dezembro e se eu não atualizar os câmbios durante o ano, aquilo fica ali, fica esquecido. Então é preciso ter esse cuidado de tudo que for em moeda estrangeira tem que estar refletido na moeda de relato ao câmbio do período. E normalmente tem havido aqui algumas confusões nas contabilidades. Uns utilizam o câmbio do BNA, outros utilizam o câmbio do banco comercial, mas o que é recomendável é que se utilize o câmbio, né, do banco comercial, que é o banco que nós estamos a fazer as operações. Ricardo, muito bem. Vou para o Décio Fernandes. Décio Fernandes, o que é isso de clientes a receber? Não é uma situação muito comum nas empresas simples. Os clientes títulos a receber e títulos descontados referem-se a uma forma de pagamento que era muito usual no antigamente. As letras e títulos são considerados formas de pagamentos chamados títulos de crédito. Coisa que no nosso dia-a-dia atual penso que já não é usado, ou se é usado, é muito pouco usado pelas empresas. Eu não conheço empresa que use ainda os títulos de crédito como letras, etc. Ricardo, conhece algum caso? Carlos, Isabel, conhecem algum caso? Eu, por acaso, tive a sorte de ter trabalhado em Portugal durante uns anos e em Portugal usa-se muito a letra. É o título de crédito e muitas das vezes é utilizado quando estamos a passar dificuldades pontuais de tesouraria. Os bancos aceitam muito bem esse instrumento, as empresas também aceitam e aquilo é muito simples. Eu, por exemplo, tenho um cliente, o cliente está a demorar a pagar, eu falo com o meu banco, emite-se uma letra, o banco desconta-me esse valor, põe-me esse valor na conta, porque o banco sabe que o meu cliente vai pagar, e depois quando o meu cliente paga, eu tenho que devolver o banco com as devidas consequências, né? Já sabemos que o banco não faz favores a ninguém, não? Isso é interessante, mas é claro que isso tem que ter uma análise muito cuidadosa. Lembro-me que as pequenas empresas utilizavam muito isso, mas as pequenas empresas, porque realmente os clientes, quando demoram a pagar, criam muitos embaraços. E aqui é dinheiro rápido. E os procedimentos para ter a letra são muito mais simples do que um descoberto, do que uma calcionada, são um bocadinho mais burocráticos. Então, é mais nesse sentido. Aqui em Angola, realmente, não é uma prática aqui. Também não vejo os clientes, não vejo as empresas utilizarem isso. Mesmo em Portugal, isso já é muito pouco usado. É mais usado cheques pré-datados do que propriamente títulos de crédito como letras. Sim. Pode ser pouco usado, mas está lá. O instrumento financeiro existe. Existe. Se calhar aqui não existe tanto por causa da questão confiança. Isso funciona bem quando a entidade, somos nós a empresa, o cliente tem os dois a conta no mesmo banco. Sim, quando já existe uma relação de confiança entre o banco, o fornecedor e o cliente. É o ideal, né? Não quer dizer que tenha que ser uma condição obrigatória, mas é o ideal. Porque se o banco já conhece o movimento do cliente, conhece os meus movimentos, então o banco tem uma garantia mais forte de que eu, a pôr a letra, o banco, ao antecipar-me o dinheiro, tem garantia que a outra entidade mais tarde ou mais cedo vai me pagar. No fundo é uma antecipação da receita, né? Depois tem outras nuances, né? Eu posso endossar a letra. Tem outros custos também. Isso dos clientes mais difíceis de gerir é o curto prazo, é o circulante. Há uma indisciplina muito forte, ou seja, há um ditado português que diz que morrer e pagar quanto mais tarde melhor, não é? Ricardo, esses títulos a receber, ao contrário, é os títulos descontados. É nessa relação de uma e outra, não é? Não, quando existe o acordo do título, quando eu concordo com o cliente em ter o título, a dívida passa de ser corrente normal para título a receber. A receber, ok. Agora, quando eu apresento a letra ao banco, aí passa a ser descontado, porque o banco põe-me dinheiro na conta, desconta-me os juros por terem feito esse adiantamento e depois o banco passa a ficar com a letra. E depois o banco passa a fazer pressão ao cliente. É uma relação de três entidades. Eu posso ter vários clientes, também tem que se conciliar muito bem, depois não haja embaraços na hora de fechar as contas. Eu agora vou para o Carlos Mitange. Carlos, a Isabel começou por dizer na primeira parte que o código do IVA determina a passagem para a cobrança duvidosa depois de 18 meses, depois de ter provas suficientes de que não vai ser possível receber este montante passado 18 meses. Há provas concretas de que é uma cobrança duvidosa, as empresas têm que fazer prova disso, por isso é que chegamos aqui na conta 31.8, clientes de cobrança duvidosa. Como é que é feito este movimento em clientes de cobrança duvidosa? Como é que se chega a clientes de cobrança duvidosa? Reconhecemos proveito e é 31.8? Nunca deve-se fazer isso, nunca. A contrapartida inicial da conta 31.8 é sempre a conta de cliente corrente. Para ser cliente de cobrança duvidosa, tem de necessariamente ser cliente
corrente, porque nenhuma entidade em estado normal iniciaria uma relação de venda com uma entidade se soubesse que teria risco muito elevado no recebimento do devido pagamento. Então nunca podemos, por contrapartida da conta de venda, reconhecer em conta de cliente de cobrança duvidosa. Isso teria completamente todos os princípios da contabilidade. Mas importa-me aqui, Cristina, é desassociar mais uma vez o aspecto fiscal do aspecto contabilístico, porque o reconhecimento de um cliente de cobrança duvidosa tem que estar relacionado com aquilo que se chama de default, ou o risco de incumprimento na dívida a receber. E este risco pode ser medido de duas formas. Primeiro, pode ser através de uma percentagem sobre o valor de venda, com base em elementos estatísticos dos anos anteriores, ou através da análise da antiguidade das dívidas. Mais uma vez, a necessidade de haver o controle do vencimento da dívida. Se uma dívida já venceu, a empresa deve usar de todos os mecanismos à sua disposição para cobrar o cliente. Mas se verificar que os mecanismos não estão a resultar no recebimento dessa dívida, então logo deve transferir de cliente corrente para cobrança duvidosa. E também é muito importante estarmos atentos às situações de mercado. E faço aqui referência à situação especial da Covid. Empresas de determinados setores foram muito afetados pela pandemia e há dados de organizações reconhecidas como a Organização Mundial do Turismo, a Organização Mundial do Comércio ou ainda os dados estatísticos fornecidos pelas autoridades nacionais que revelam que muitas empresas ligadas a determinados setores vão levar tempo a se recuperar. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho na minha conta cliente um saldo elevado de dívida de uma empresa que se dedica ao serviço de catering para as companhias aéreas, por exemplo. Há um risco muito elevado desse cliente não pagar a dívida, dado que a sua atividade foi fortemente fustigada pela Covid-19. Imagina que eu tenha um cliente que é organizador de eventos, que organiza o show do mês, por exemplo. E o show do mês já há muito tempo que não está a ser emitido. Este cliente tem riscos de incumprimento da dívida muito elevado. Então não precisamos nos apegar à questão fiscal para desreconhecermos esse cliente como cliente corrente e transferirmos para cliente de cobrança duvidosa. E depois também usar estes mesmos elementos para a constituição das devidas provisões. Muito bem. Eu agora vou para o Décio. A minha preocupação vai para clientes adiantamento. O artigo número 3 do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, Decreto Presidencial 292/18 de 3 de dezembro, diz que é obrigatório emitir faturas na transmissão de bens, prestação de serviços, adiantamentos e pagamentos antecipados. O que é que isso quer dizer no fim do dia? Que os colegas que estão a preparar o fecho de contas, o saldo da conta 31/9, adiantamento de clientes, deve ter saldo zero? Primeiro que tudo, explicar a questão da conta de clientes adiantamento. São os pagamentos efetuados relativamente a fornecimentos, cujo preço não está previamente fixado. Regra geral, a emissão das faturas após fornecimento dos bens ou prestações de serviços. Esses valores registrados inicialmente na conta 319 são transferidos da 319 para a conta de clientes, contas correntes. Agora, com essa nova exigência legal, nós para fazermos um adiantamento devemos exigir uma fatura de adiantamento. Nessa situação, nós teremos reconhecida a dívida, mas por outro lado, vamos receber o valor e, teoricamente, isso fica saldado. Mas a quando do recebimento da fatura definitiva, essa fatura de adiantamento é posteriormente anulada diante a emissão de uma nota de crédito que vai anular a fatura de adiantamento. E aí sim ficará um crédito na 319, que depois deverá ser transferida para a 311, clientes contas correntes, de forma
a liquidar a dívida constante em clientes contas correntes. Também há a possibilidade de, na emissão da fatura definitiva, não ser emitida nota de crédito a anular a fatura de adiantamento, mas ser deduzida o valor correspondente à fatura do adiantamento. E isso tem implicações ou relevância fiscal em sede de IVA. Muito bem, Décio. Isabel, eu volto a Isabel. Isabel, essa da conta adiantamento, os membros do OCPCA que integram o GETA-IVA, que é o grupo da OCPCA, nomeado pelo Conselho Diretivo da OCPCA para dar apoio a nível nacional aos membros do OCPCA em matérias do IVA, e eu falo do Sr. Aires da Almeida, no Lubango, ele e mais membros, numa reunião que tivemos no Lubango, apelavam que o adiantamento tivesse o tratamento da mercadoria em consignação, para não ferir aqui os princípios contabilísticos do reconhecimento do adiantamento, porque a ideia era se criar aqui uma regra até 180 dias, se não acontecer a venda do facto, aí sim serem obrigados a emitirem a fatura, mas isso implicaria alterar o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, porque se eu não sei o que vou levar e é uma entidade que tem 20 produtos e eu só estou a fazer um adiantamento, como é que me vão emitir uma fatura? Aqui surge, Isabel, o juízo profissional de cada um, criando um artigo neutro, que é para inclusive não movimentar o estoque, porque o cliente ainda não vai levar a mercadoria, é só para satisfazermos uma exigência que está no decreto das faturas e documentos equivalentes. Em bom rigor, o que é que esse decreto veio dizer? Não existe adiantamento, ponto. Qualquer recebimento antecipado deve imediatamente emitir uma fatura. Mas não sei o que é que o cliente quer. Virem-se. É mais ou menos isso que o diploma diz. Cris, mas também nessa questão, além do decreto, não só estaríamos a ultrapassar aquilo que são as normas de contabilidade, porque se eu tenho uma mercadoria a consignação, devo-lhe dar o tratamento devido conforme o Plano Geral de Contabilidade. E o tratamento devido conforme o Plano Geral de Contabilidade é a conta 31 e a conta 31.9. Portanto, há uma conta 31.9 especificamente que se chama 31.9.3, que se chama mercadoria a consignação. Portanto, ela, de qualquer das formas, faz parte, está enquadrado na 31.9. Isabel, a relação que queremos fazer é a mercadoria à consignação. O diploma fez um enquadramento interessante, que é só se emite fatura passado 180 dias. Por que não usar o mesmo critério para os adiantamentos? É isto que a equipa do GETA-IVA apela. Deviam, no limite, dar prazos. Adiantamento nas contas tem prazo até 180 dias. Passado 180 dias, obrigatoriamente todos devem emitir as faturas. Exatamente. Nesta questão, os adiantamentos, devia haver um prazo, né? Se a fim de um prazo não houver uma transmissão de bem ou uma prestação de serviço, se houvesse uma prestação de serviço, aí nasceria a exigibilidade do pagamento de imposto ou a emissão da própria fatura. Mas quando não há essa transmissão, essa prestação de serviço, o dinheiro é devolvido ao cliente. E eu aí já estaria a pagar o imposto sobre valor acrescentado. Mas isso não olhando muito para a questão fiscal, e vamos ter um outro quartas na ordem para falar dessas questões fiscais, mas em termos de contabilidade, elas devem ser tratadas sim na conta 31.9. Podia ser dado o tratamento para ser usado para os adiantamentos. É isso, eu acho que é isso que eu estou a perceber. Da mesma maneira que ser tratada a consignação, até porque elas fazem parte da mesma classe, podiam ter sido tratadas também os adiantamentos. Mas aqui parte do princípio que a partir do momento que eu faço um adiantamento, vai haver uma transmissão de bem ou uma prestação de serviço. Essa mercadoria, a partida, será vendida. Ou o cliente já vai adquirir, ou estou a adiantar por um orçamento. Talvez, eu não sei, não sei o que é que passou na cabeça do fisco, mas eu entendo que talvez ele se deva pensar que esses adiantamentos são parte de um orçamento, né? E por norma, a maior parte das empresas pagam por orçamento. E talvez o fisco deve ter pensado nessa questão, só aqui para pensar na questão. Deviam ter consultado os contabilistas para melhor compreensão. Nem sempre os orçamentos são pagos, né? Nem todos os orçamentos. Eu nem sempre faço um orçamento, parte do princípio que o cliente vai pagar aquele orçamento, porque ele às vezes vai consultar uma outra loja em que vai encontrar um preço mais barato
contrato e depois pode dizer, olha, já não quero mais o seu serviço ou já não quero mais o seu produto, dá continuidade daquele orçamento. O Décio quer contribuir? Cris, Sim. estou um pouco baralhado. Eu não percebi que o adiantamento tem a ver com a venda ou a compra, a consignação. Não, é assim, Décio. O adiantamento, o diploma legal, o regime das faturas, obriga que se emita a fatura em sede de adiantamento. Eu vou adiantar agora 10 mil kwanza, tem que se emitir uma fatura, mesmo sem saber o que é que o meu cliente vai levar, porque eu posso estar a vender mais do que 20 produtos. No adiantamento, eu, às cegas, vou ter que emitir uma fatura só para se liquidar o IVA, porque quer-se aqui que se liquide o IVA a cada adiantamento. Ou seja, cada adiantamento é com o IVA incluído e temos que entregar. Aí, exigibilidade da emissão deste documento, que é uma fatura. Agora, como a mercadoria consignação, o diploma dá 180 dias para se emitir a fatura, então devia ter usado o mesmo critério para o caso dos adiantamentos, até porque o adiantamento está na 3191 e a mercadoria consignação também está na 3193. Podiam usar o mesmo critério para as duas situações, porque quando é uma entidade que só vende água, é tranquilo, o cliente fez adiantamento, quando voltar daqui a um mês, 2 meses, é água que vai levar e até podemos simular, fazer a tal fatura para liquidar o IVA com o nosso produto água. Tudo bem, mas quando eu tenho mais do que 50 produtos e ele não me diz o que é que vai levar, quando vier vai escolher a água, o arroz, a fuba, o feijão, é muito complicado exigirem que nós emitimos uma fatura sem saber o que é que o cliente quer. Aí a explicação que o Décio deixou aqui está muito bem enquadrado. Fazemos ainda assim uma fatura fictícia para depois... Fatura mesmo de adiantamento. Vai criar um artigo que se chama adiantamento e... Exatamente. Exatamente. Temos que pôr o juízo profissional em primeira linha, criando este artigo que vai se chamar adiantamento, só para satisfazermos esta exigência fiscal. Ok, agora sim entendi. Mas isso é um grande problema que nós temos aqui nas nossas leis, que quando há uma lei que está interligada à outra, não se tem o cuidado de consultar a lei que está interligada àquela. E cria grandes transtornos. Décio, sim. Eu acho que logo no início tu até respondeste a esse assunto, que é o quê? A criação do tal artigo de fatura de adiantamento ou adiantamento. E esse artigo é um artigo que não movimenta estoque, não movimenta nada e é exclusivamente para titular essa fatura de adiantamento. E posteriormente será dada pelo mesmo código de artigo, etc, etc. Agora, a questão das faturas da venda, compra e venda à consignação, o legislador legislou isso dando o prazo de 180 dias para ser emitida a fatura definitiva. Fica complicado, tal como tu disseste, porque uma empresa que só vende um tipo de artigo, aí tudo bem. Mas se vender montes de artigos, nós não sabemos qual é o artigo que está a ser emitido a fatura definitiva referente à consignação que foi feita. Mas isso foi feito dessa forma, para não haver um adiamento na emissão da fatura de forma abusiva. Haveria outra forma do legislador controlar isso e não obrigar nos 180 dias, mas sim, por exemplo, obrigar a entidade consignada que recebeu a mercadoria de mandar qualquer tipo de relatório a confirmar que essa mercadoria ainda está no seu estoque, ainda não foi vendida. E neste caso, só se pagará à entidade consignatária quando está a vender efetivamente. Aqui é uma questão de provar se a mercadoria, ao final dos 180 dias, está ainda no seu estoque ou não. Agora, obrigar a entidade a emitir uma fatura de consignação somente porque ultrapassou já os 180 dias. Desculpem-me, mas eu acho que aí está a haver um uso da sua autoridade, porque o legislador, ou a AGT neste caso, estará dotado de autoridade para obrigar-nos a emitir a fatura referente a esse material de consignação. São coisas que, às vezes, é necessário as partes conversarem, as partes intervenientes nessa relação negocial, para que se chegue a um consenso e não haver uma entidade dotada de autoridade para impor uma situação desse género. Isso vai contra as regras normais da relação negocial entre comprador e vendedor. Se eu não vendia o material que eu tenho a consignação, então sou obrigado pela
a AGT a emitir uma fatura definitiva. Isso não tem cabimento. Do meu ponto de vista, isso está errado. Delcy, agora imagina a situação que ocorreu agora em 2020, né? Em que muitas empresas estiveram fechadas durante muito tempo, mas até quase um ano. Exatamente. E, entretanto, nesta época, imagina que eu mandei no início do ano, enviei mercadoria para Benguela. Já viu o custo que essa empresa terá a fim de 180 dias se não devolver? Ter que mandar outra vez um caminhão para devolver a mercadoria em Luanda. Porque ele, se não vendeu, terá que devolver a mercadoria em Luanda para não nascer a exigibilidade do pagamento do imposto. Portanto, 180 dias, antes dos 180 dias, tem que devolver a mercadoria. Lembra-se quando foi da formação do IVA, na primeira fase da formação do IVA, discutíamos muito isso, até trazíamos o caso das motorizadas no AMBO. As motorizadas foram para o AMBO, vem da consignação. Passado 180 dias, o moço do AMBO que quer a moto não vai pagar imediatamente, está aí a juntar o seu dinheirinho para pagar. E passando 180 dias, ela ainda não tem dinheiro suficiente para pagar uma moto. As motos saem do AMBO novamente para Luanda. Claro, nós andamos a dar essa volta para gozar, estamos ali no gozo todo, mas aqui no fim do dia a mercadoria não vai sair do AMBO para Luanda. Tratem apenas de procedimentos administrativos, emitirem novos documentos. Exatamente. Com novas datas e o problema fica resolvido. Mas ainda assim era um procedimento a evitar se não tivessem aqui com este prazo de 180 dias, porque não é garantido que em 180 dias toda a mercadoria em consignação em todos os estabelecimentos são de facto vendidos. Carlos Mitanes, está com a mão no ar já há muito tempo. Bem, Cristina, relativamente à questão do adiantamento, no que se refere à questão fiscal, penso que há aqui uma lacuna na lei, porque do ponto de vista comercial, a fatura comprova a transação comercial, ou seja, a transmissão do bem. A própria lei também define essa questão. Então, logo, se ainda não foi transmitido bem, penso que o documento obrigatório para essa situação devia ser um recibo de adiantamento. E assim não há necessidade de se criar, não haveria necessidade de se criar um produto que não existe para incluirmos numa fatura. E com esse recibo de adiantamento, poderíamos sim regularizar a questão do IVA e quando a venda for efetuada, emitir uma fatura para anular ou para fazer a contrapartida do recibo de adiantamento. Porque existe a definição legal da fatura e penso que uma fatura de adiantamento iria contrariar essa imposição legal da definição da fatura. Do ponto de vista contabilístico, a conta cliente correntes, títulos a receber e clientes de cobrança duvidosa não apresentam saldo credores. Apenas estas contas, as subcontas da conta de adiantamento ou da conta de clientes saldos credores, é que apresentam saldos credores. E devemos ter muita atenção com o princípio da não compensação dos saldos, ou seja, no balanço, os adiantamentos não podem deduzir o valor da conta cliente. Os adiantamentos devem ir para o lado do passivo, ou todos os saldos credores na conta de cliente, com exceção das provisões, devem ir para a conta de passivo para haver obediência ao princípio da não compensação de saldos. Não compensação de saldos. Muito bem, Carlos Mitange, Ricardo Fernandes, Décio Fernandes, Isabel Almeida, eu vou agradecer a vossa presença nesta edição 167, em que entramos para a classe 3, pelo primeiro grupo, que é clientes, contas correntes, clientes, títulos a receber, clientes, títulos descontados e clientes, saldos credores, onde encontramos os adiantamentos e o material à consignação. Eu vou deixar uma nota neste quesito em sede de clientes, contas correntes. Vai para a direção financeira das empresas, os departamentos financeiros das empresas. Sempre que pagarem, por favor, enviem os comprovativos para a entidade a qual vocês estão a fazer um pagamento, para facilitar o controle das outras entidades. Porque se a empresa, a OCPCA, recebe pagamento e os membros não submetam os comprovativos devidamente identificados, é impossível ao CPCA emitir a fatura-recibo de quem quer que seja, quando tudo é anónimo, quando tudo não está devidamente identificado. Tenham a cultura. Entidades coletivas, entidades particulares, submetam sempre o comprovativo
o documento que prova que efetuaram um determinado pagamento. Isso é regra básica. Eu tenho estado a me perguntar como é possível que alguém pague 15 milhões de kwanzas e não se identifica. Isto é sério? Temos isso nas contas e não tenho ideia do transtorno que é encontrar em bancos 15 milhões e não sabemos de quem foi. Isto é um transtorno muito, muito grande. Nunca mais essas contas estarão em conformidade por causa desta falha. É muito, muito grave. Por isso, esta é a minha grande recomendação. Como o dinheiro sai e entra das áreas financeiras, por favor, tenham isto em primeira linha para facilitarem a vida dos gabinetes de contabilidade, dos contabilistas que trabalham como profissional liberal, e assim temos contas mais simpáticas e contas que orgulham o profissional ou CPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. E assim chegamos ao fim da edição 167 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.